O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é o menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje mais um trechinho do livro, da carta escrita aos Hebreus, e logo de cara nós podemos extrair dela o que? O convite a termos esperança, coragem. Quer despertar a nós a riqueza de confiar em Deus, seja qual for a situação que estejamos vivendo. O início da carta que hoje nós ouvimos, o trecho que nós ouvimos, ele vai fazer com que é um convite ao povo hebreu e, claro, a cada um de nós hoje, de voltarmos o nosso olhar na nossa história e perceber quantos foram os momentos de dificuldade que passamos, mas também quantos foram os momentos de superação das dificuldades, dos obstáculos vividos. E a carta vai ainda dizer para nós: não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. Coragem de enfrentar os obstáculos, as dificuldades, com dignidade, com a cabeça erguida, mantendo o olhar fixo no Cristo. No Cristo, unicamente no Cristo. E é claro que nós temos o exemplo de cruz que ele enfrentou. Maior não há. Jesus foi até a última consequência por amor. Palavra-chave para buscar ter coragem, para alimentar em nós a esperança, a perseverança. Então é preciso ter a coragem, ter a atitude semelhante à do Cristo. E o trecho da palavra de hoje diz: de fato precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ressurreição. Essa é a última, é a plenitude do desejo de Deus, a ressurreição. Hoje nós estamos celebrando 2 missas de 7º dia. E ter a certeza dessa ressurreição vai pedir a nós o quê? Esse manter o olhar no Cristo. Sempre no Cristo. Isso conquista a ressurreição. Esse trabalho interior que nós
Já desde a primeira semana do tempo comum a gente vem trabalhando. A liturgia vem apresentando isso para nós. Convite à conversão, a busca desse trabalho interior para sempre estar de prontidão, para quando ouvir o chamado dizer: eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Quero estar contigo. Nós escutamos nos dias passados, principalmente nos finais de semana: Mestre, onde moras? Porque é nesse encontro, nessa intimidade com o Cristo, que nós vamos nos fortalecendo interiormente, espiritualmente. Vivemos num mundo, numa sociedade que muitas vezes a supervalorização do que é externo pode e atrapalha muitas vezes a nossa caminhada de fé. Então o convite da carta aos Hebreus é intimidade com o Senhor. Porque é essa intimidade que vai fazer com que esses sofrimentos, que ninguém está isento de vivê-los, se tornem menores. Por quê? Porque a graça de Deus vai se fazer presente na minha vida e na vida de cada um de vocês. Então as duas famílias que estão enlutadas, que estão aqui hoje, deixa eu só pegar aqui os nomes. Eu gostaria só que uma pessoa só levantasse a mão para eu saber onde que está a família. Emerson Adilson, quem é a família dele? Adilson Gales Bueno. Tá, isso aqui eu sei que é da família do seu Carlos. Provavelmente o seu Carlos está acompanhando esse momento pelos meios de comunicação. Facebook ou YouTube dos Padres Marianos. Facebook da paróquia e o canal do YouTube dos Padres Marianos, que é uma possibilidade também, dentro dessa pandemia, eu poder estar na minha casa e participar do momento de celebração eucarística. Então, as duas famílias podem e devem procurar o suporte no Cristo, unicamente nele, que é Ele que vai fazer todo um trabalho interior. Claro que nós precisamos dilatar o coração para que esse Cristo venha trabalhar. Toda vez que eu celebro missas de sétimo dia, é claro, volta e meia eu sempre utilizo o momento que mais marcou minha vida no sentido de dificuldade. Foi quando eu perdi meu pai. E onde foi que eu encontrei o suporte? No Cristo. O Cristo que se expressou em quem? Em amigos, em conhecidos. Porque minha família sempre foi de grupo de oração, então nesse grupo de oração tínhamos muitas amizades. E a expressão do Cristo foi justamente nos amigos, naquele zelo de dizer: como é que você está? Numa escala, né? Tinha algumas conhecidas da minha mãe, que quando ela, devido à dor da perda do meu pai, elas se revezavam. Elas iam lá para casa conversar com minha mãe. Minha mãe queria viver o luto dela, queria ficar ali sofrendo, porque é a atitude daquele que perde. Mas as amigas fizeram esse revezamento e chegava lá uma, passava 2 horas, saía. 15 minutos depois, a mãe estava lá já respirando, como assim: ainda bem que eu quero ficar sozinha. Chegava outra, para dizer: nós estamos aqui contigo. Às vezes é só para ficar calada do lado dela. Então, nós encontramos a face desse Cristo naquele que sofre com a gente. Compaixão, porque isso é a atitude do Cristo nos Evangelhos. Se nós olharmos lá aquele dia da multiplicação dos pães, o que fez acontecer o milagre? O colocar-se no lugar do outro. Jesus colocou-se no lugar daquela multidão e ofereceu o alimento para cada um deles. Então, atitude semelhante nós precisamos ter. E isso faz com que o reino aconteça, nessa atitude de busca de coragem para enfrentar as adversidades, mantendo o olhar no Cristo. A perseverança e a esperança nesse futuro, mantendo o olhar no Cristo. Vai fazendo com que o reino aconteça hoje, na minha vida e na vida de cada um de vocês, aqui presentes, mas vocês também que se encontram em casa.
participando deste momento. O reino de Deus, diz o Evangelho de hoje, é semelhante a uma semente que jogada, então alguém semeia, ela é jogada na terra, a terra também faz o seu trabalho de acolher a semente, e a semente se aloja ali, depois ela germina, ela brota, mas ninguém, usando a figura da agricultura, que é o que Jesus utiliza no Evangelho, aquele que semeia, ele não sabe, ele não percebe o crescimento da semente a cada momento. Ele só vê assim, jogou a semente, depois ela brota, depois ela vai crescendo, e ele vai acompanhando, mas cada momento ele não consegue. Então, semelhante a isso é o reino de Deus. Nós vamos tendo atitudes de solidariedade, de vivência do amor fraterno. E parece que diante de um mundo que está tão conturbado, tão cheio de dificuldades, de violência, de falta de amor, de rivalidades, disputas, de guerras, parece que o reino nunca vai acontecer. Ele está acontecendo, mas quando vai ser a plenitude, não sabemos. Quando que esse Cristo virá, quando esse reino vai acontecer em mim e em vocês, não sei. O que sabemos é, o desfecho de tudo, a plenitude é ressurreição. Isso aqui nós temos por certo, porque isso é nossa fé. Então a certeza que hoje as famílias que estão enfrentando a perda, a certeza é o fato de estarmos aqui, ou você que se encontra em casa rezando pelo teu parente que já faleceu, essa é a certeza. A nossa oração é para que Deus acolha estes nossos irmãos que partiram em sua morada eterna. Essa é a nossa certeza, a confiança, é a nossa fé. Para muitos, perda de tempo é ficar iludido, é uma utopia, coisa fora da realidade. Mas para nós não. Para nós é certeza de um dia estar diante desse Deus. Então a família que se encontra em luto tem essa certeza. Um dia estaremos lá, reunidos na presença de Deus, contemplando a face desse Deus. Não mais como com os nossos nomes, né? No meu caso, Edilson, vou usar o exemplo da minha família, meu pai, Luiz. Vou me alegrar, com certeza, porque todo aquele que volta à casa do Pai se alegra. E aqueles que já se encontram lá vão se alegrar com tantos outros que vão se achegando. Mas não mais com os nomes ou com esse parentesco que nós vivemos. Assim nós cremos. Mas é filhos, família de Deus que volta à casa, à morada eterna. E grande será a alegria por cada um que vai se achegar nessa morada de Deus. Então, essa é a nossa fé. Como acontece? Vida inteira, usando a nossa experiência de fé cristã, católica, apostólica, romana, começa a trajetória no batismo. E no desenrolar da vida, eu preciso buscar estar na presença desse Deus, conquistando a cada dia esse céu, essa ressurreição. A cada dia, manter o meu olhar fixo no Cristo. Parece longe, mas como diz o texto do Evangelho, isso vai acontecendo de forma oculta, porque é graça de Deus. Eu preciso querer, eu preciso me esforçar, mas o que vai fazer a grande diferença em tudo isto é a graça de Deus. Diante dessa certeza de um Deus de misericórdia, que acolhe a cada um de nós, claro que a única coisa que se pede a nós é o sim. Senhor, eu quero estar contigo. O restante é tudo por conta dele. Ele já fez tudo, se entregou por nós e garantiu a ressurreição, a salvação. A nós é sim, Senhor, eu quero.
e transformar a nossa vida em uma constante resposta: Senhor, eu quero ser Teu. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a esta verdade e proporcionar as oportunidades de sempre estarmos diante dele e nos dê sempre o discernimento de dar a resposta que Deus sempre sonha e que é o melhor para nós. Que assim seja. Amém.